eu comecei a aprender inglês 100% gratuito da minha casa e você também pode. Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo o que eu venho fazendo para aprender esse novo idioma, então já deixa o seu like e se inscreve no canal se esse conteúdo for relevante. O meu contato com a língua começou quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos, vendo desenho ou ouvindo alguma música. Muito mais pela música, né? A gente normalmente tem um contato através da música e acredito que isso acontece com todo mundo. Quando eu fiz 15 anos, a minha mãe ela colocou eu para fazer aula particular com uma professora. E essa professora, ela ia até a minha casa. Então, assim, eu tinha uma professora particular para tirar todas as minhas dúvidas, entendeu? E para me ajudar. Era somente eu, não tinha mais ninguém ali para dividir a atenção dela. Era somente eu. Nesse período, eu fiquei durante um ano tendo essas aulas particulares. Olha, eu aprendi algumas coisas, mas foi muito pouco. Foi muito raso. E isso é o que é mais interessante. Porque depois que eu comecei a estudar sozinho, eu consigo mensurar, entendeu? Fazer uma comparação. E depois que eu comecei a estudar sozinho, eu aprendi muito mais coisa do que quando eu tinha uma professora. Ela era uma professora que tinha um custo, né? Todos os meses a gente tinha um custo com ela, só que obviamente que o erro não está somente talvez em algum método que ela usou comigo errado. O erro também era meu, porque faltou muita entrega, né? Eu tinha 15, 16 anos e apesar de gostar da língua, tinha preguiça de estudar, entendeu? Então, sempre quando ela passava ali as atividades, ela passou bastante atividade para mim, tinha provas que ela me deixava deveres de casa, e eu meio que não ligava, sabe? Eu fazia, mas assim, era como se fosse uma obrigação tremenda e, no fundo, era chato. Não sei por que eu sentia isso, talvez pela idade, enfim, né, de não levar nada muito a sério. Só que depois de um tempo, eu parei de fazer aula com ela porque ela foi embora para os Estados Unidos e eu fiquei sem professora. Então também não corri mais atrás de fazer aulas, não pedi para minha mãe para colocar eu em uma escola, simplesmente parei. E aí se passaram muitos anos até eu realmente voltar a estudar. Antes de eu voltar a estudar, sempre vai vir aquele pensamento, né? Eu vou ir para uma escola tradicional, eu vou procurar um professor particular, vou fazer um curso online. Existem inúmeras formas de você estudar o idioma. Tem as formas mais tradicionais, tem as formas que são mais caras e tem as formas que são as mais baratas possíveis. Como eu tinha tido esse problema lá no início de ter uma professora, de ter um custo e ainda assim não entregar, não ter a minha entrega, eu não quis gastar dinheiro. Então eu fui usar o que todo mundo tem aí hoje em dia, né? Que é um celular, um computador com conexão com a internet. Eu fui usar alguma coisa que estava à minha disposição para eu não ter custo e ver se realmente era isso que eu queria. E foi quando eu comecei a estudar diretamente de casa. Pessoal, eu comecei fazendo aplicativos do Duolingo, por exemplo, né? Não sei se você conhece, mas existem vários aplicativos e o mais conhecido, que eu acho que é o mais conhecido porque eu conheço ele há muito tempo, é o Duolingo. Então, é a forma mais assim ingênua de você aprender um idioma, porque você às vezes está na fila do mercado, ou às vezes você está, por exemplo, esperando no banco, esperando, sei lá, no hospital, e ali é um passatempo perfeito, entendeu? Para você aprender um idioma. É muito melhor do que você ficar em rede social, olhando atualização, olhando feed. Você pratica ali, é um joguinho, ele é muito intuitivo, colorido, muito fácil de entender, né? Porque ele é desenvolvido para crianças, ele é desenvolvido de uma forma, cara, super, super didática e que qualquer pessoa consegue entender. Então, eu comecei fazendo Duolingo, de uma forma bem ingênua e tal. Foi acho que a primeira, meu primeiro pontapé, né, em aprender um idioma sozinho. Foi usando o Duolingo. Depois disso, eu comecei a montar um cronograma sozinho, né? Então, nós temos inteligência artificial hoje em dia e você pode usar isso para o seu bem, para o seu benefício. Então, eu peguei, né, um dia, entrei no chat GPT e, cara, eu uso o chat GPT como se fosse um assistente meu, realmente eu converso com ele. Então, eu falo ali o que é que eu quero dele, né, eu meio que dou um papel para ele exercer. Então, tipo, sei lá, você é o meu professor de inglês, que, sei lá, é poliglota, domina 6 idiomas diferentes, blá blá blá, e você vai usar a sua metodologia para eu entender, para eu aprender o idioma, blá.
Então, assim, literalmente eu faço ali um script com ele, né? Converso pra caramba com ele, para ele conseguir entender e ter uma boa interação e ele me dá a melhor resposta possível. Então, eu montei um cronograma com o ChatGPT, né? Essa foi a primeira coisa que eu pensei fora da caixinha para aprender. Já que eu ia usar a internet, eu não queria ficar solto, entendeu? No YouTube, se você jogar lá, sei lá, como começar a estudar inglês, vai ter vários e vários vídeos, cara, de diversos professores, de diversos influencers, educadores, te dando dicas, um diferente do outro, pontos de vistas diferentes, e às vezes você fica travado, entendeu? Porque é tanta informação que você não sabe por onde começar. E antes de eu ir para o ChatGPT, eu estava nessa situação. Eu entrava lá no YouTube e aí eu colocava como começar a estudar inglês. E aí, pô, tinha um vídeo, não comece pelo verbo to be, comece pelo verbo to be. A melhor forma de começar inglês, sabe? Você acaba ficando perdido. Então, eu evitei fazer essa pesquisa no YouTube, não quis. Fui lá para o ChatGPT e eu pedi para ele exercer esse papel de ser o meu professor. Então ele me deu um cronograma para eu começar, né? Ele me deu um cronograma para eu começar e isso foi o norte, foi o meu primeiro norte. Então ali nesse cronograma eu tinha o que eu tinha que estudar. Primeiro ele sabia, né, o meu objetivo. Então eu falei para ele que eu queria, por exemplo, em 3 meses dominar o básico, entende? Sei lá, em 6 meses já está entrando no intermediário. E aí ele vai te montar um cronograma com o tempo que você precisa estudar, os conteúdos, né, para atender essa sua expectativa. E aí vai depender de você, obviamente. Se você não chegar lá, ou se você vai chegar lá, tudo vai depender da sua entrega e da sua curiosidade. Então, depois que ele me deu esse cronograma, cara, foi tudo muito mais fácil, porque eu tinha um norte. E aí, quando você chega nesse momento de você encontrar esse norte, você tem que parar de ficar pesquisando outras possibilidades, entendeu? Outras formas. Porque pensa, você é uma pessoa que às vezes não sabe absolutamente nada desse conteúdo. Se você já tem um norte, alguém te deu ali algo que você pode seguir, segue isso, entendeu? O primeiro passo é você começar a estudar. Comece a estudar esse cronograma e depois que você concluir ele, se você achar que, pô, falta alguma coisa, você parte para outra coisa. Só que o problema é que às vezes você nem começou esse cronograma e aí você já está na dúvida e pesquisando outras formas. E aí você não vai sair do lugar, porque se você pesquisar, quanto mais você pesquisa, mais respostas você vai encontrar, entendeu? E ter muitas respostas às vezes não é a melhor coisa, porque isso te deixa com dúvida, entende? Então foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei esse cronograma e segui durante os 3 meses iniciais. E depois que eu concluí ele, eu busquei na internet, né, um outro cronograma um pouco mais avançado. Um cronograma que fosse talvez voltado para um nível intermediário, porque eu já senti que eu estava preparado, entendeu? Já para dar um próximo passo. E aí eu encontrei uma professora que ela vendia um cronograma, né? Ela tem o curso dela também, e eu comprei o cronograma dela, acho que foi R$ 20 na internet. E esse cronograma, ele era um cronograma para 6 meses intensos de estudo, voltado para você sair do básico e chegar no intermediário, entendeu? Chegar num nível bom do intermediário, onde você já consegue se comunicar, onde você já consegue escutar bem, entendeu? Ler. E esse cronograma, talvez, eu diria que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque esse cronograma, ele tem uma porrada de link dentro dele, ele é cheio de conteúdo, ele é recheado de conteúdo e tudo gratuito. Então ele é todo clicável, entendeu? Tem vários links, tem material de apoio. Então tudo que eu quero nesse cronograma tem lá. Se eu quiser sites para eu trabalhar, por exemplo, o speaking, lá tem uma porrada de site onde você consegue trabalhar. Se eu quiser trabalhar a leitura, tem um monte de site lá que está disponível, é só eu clicar e eu começo a praticar a leitura. Então assim, esse cronograma foi muito bom. E eu estudei esse cronograma durante os 4 meses, 5 meses dele. Faltou 2 meses para mim partir para me finalizar ele. Só que enquanto eu estava estudando ele, eu percebi que eu estava cometendo um erro. E esse erro talvez você também vai cometer. Que é o quê? Eu estava apenas estudando o inglês, entende? Eu não estava vivendo o inglês.
E para ser sincero, essa percepção de que você precisa viver o idioma, eu tive há pouco tempo. Não faz muito tempo não. Tem mais ou menos um ano que eu comecei a estudar por conta própria, tá? Só que dentro desse meu um ano, eu tive as fases de procrastinação, eu tive as fases de estar me adaptando a estudar isso. Então eu passei por aquele dia de preguiça, eu passei por aquele dia de falta de vontade, entendeu? Tudo isso reflete, né, em quem eu estou me tornando agora no idioma. Hoje eu posso falar para você que eu estou muito mais organizado para estudar, eu estou muito mais capacitado, eu estou muito mais contente com os resultados. Conforme você vai vendo o resultado, você vai ficando mais motivado, né? Obviamente. Só que esse início, que é esse início da procrastinação, de você querer desistir, você vai passar por isso, tá? E eu só estava estudando. Então o que acontecia? Eu separava 30 minutos do meu dia, às vezes eu fazia no último segundo do dia, entendeu? Tava procrastinando, tava quase no final do dia e eu ia lá e estudava, 30 minutos, 40 minutos. Só que eu só estudava. Eu abria meu computador, hoje eu tenho que ler um livro, por exemplo. Ler um livro e anotar as palavras novas, buscar formar frases com essas palavras. Aí eu ia lá, lia o livro, né, o que eu não entendia eu anotava, depois eu ia no tradutor, traduzia essas palavras, tentava criar uma frase. Aí no outro dia eu tinha que, por exemplo, praticar a fala. Às vezes eu ia fazer karaokê, eu gosto bastante. Então eu ia lá, abria karaokê, cantava algumas músicas que eu gosto, anotava palavras novas, estudava música, fechava o computador e acabou. Esse era o meu único contato com o idioma. Era só esses 30, 40 minutos. E esse foi o meu erro. Eu diria que isso foi algo que fez com que talvez o meu processo fosse um pouco mais lento. Você tem que entender que cada pessoa ela vai ter o seu tempo de aprendizagem. Então, para umas pessoas, tem gente que consegue estudar 6 meses e já é intermediário, avançado, entendeu? Tem pessoas que são têm um aprendizado muito rápido. Tem outras pessoas que vão estudar um ano e elas ainda vão ter dificuldade. Cada pessoa tem o seu tempo. Eu percebi que se eu tivesse vivido o idioma ao invés de só estudado, eu estaria muito mais avançado do que eu estou hoje. E esse foi o meu erro. Eu só estudava, eu não vivia. O que eu fiz para corrigir esse erro, cara, faz pouco tempo, tem alguns meses. Tá? Eu comecei a viver o idioma. Então, tudo o que eu gosto de fazer no meu dia, eu busco fazer em inglês. Às vezes eu gosto de, por exemplo, tomar café escutando alguma coisa. Normalmente eu escuto podcast e às vezes eu escuto música. A maioria das vezes está sendo podcast. O que eu faço agora? Eu escuto um livro em inglês. Então, eu já li o meu primeiro audiobook em inglês. Eu li anteontem o meu primeiro audiobook. Foram 130 páginas em inglês. E eu posso falar para você que eu entendi uns 80% desse audiobook. E isso para mim foi muito gratificante, porque eu só ouvi. Eu não estava lendo as palavras, eu não estava pesquisando o significado. Não, eu estava concentrado em ler, em tentar entender a entonação de voz, em tentar entender a palavra, a frase, e eu consegui ler. Então eu comecei a viver, eu comecei a colocar o idioma no meu dia a dia de todas as formas possíveis. Séries e filmes, tudo em inglês agora, entendeu? Eu só assisto séries e filmes em inglês. Eu escuto audiobook em inglês. Eu procuro ler alguma coisa que eu quero ler em inglês. Então, a partir do momento que eu comecei a viver o idioma, entendeu? Até às vezes no entretenimento. Por exemplo, sabe quando você está no YouTube vendo alguma coisa que você gosta? Eu já procurei os canais que falam de temas que eu gosto em inglês, para quando eu quiser assistir, eu vou consumir em inglês agora, entendeu? Começar a viver o idioma. E é essa que eu acho que é a virada, entendeu? É você parar de estudar e você começar a viver. A gente precisa viver o idioma, porque a gente não fala esse idioma e a gente não mora em um local onde as pessoas falam esse idioma. E o nosso cérebro, ele precisa escutar para ele, né, ficar cada vez mais elástico e você conseguir aprender. Quanto mais ele escutar, quanto mais ele entender que você consome esse conteúdo, ele vai se acostumar. É igual quando a gente era criança, ninguém chegou e te ensinou gramática para você aprender a falar português. Você aprendeu a falar português naturalmente, simplesmente quando você viu você já estava falando mamãe, papai, porque o seu cérebro se acostumou
vendo seus pais falando com você, seus avós, as pessoas ao seu redor. E é assim que funciona também com o inglês. Esse era um erro que eu estava cometendo. Só estudando, muitas vezes estudando gramática, sendo que a gramática é importante. Só que eu não estava, por exemplo, praticando a escuta, eu não estava praticando a fala, eu não estava fazendo a leitura, entendeu? Eu não estava jogando aqui, ó, pra minha cabeça a língua. Eu só lia gramática, cara. E ninguém aprendeu a falar português estudando gramática. Depois que eu corrigi tudo isso, eu posso falar pra vocês que eu tive resultados incríveis. Incríveis, e o melhor de tudo foi resultados que eu mesmo criei, entende? Não foi com uma escola de inglês, não foi com um professor particular, foi usando a internet, usando a minha curiosidade e tendo a disciplina de seguir uma rotina com consistência. E eu diria para você que é exatamente isso que você precisa ter se você quer aprender a falar qualquer idioma. Você precisa criar uma rotina e, com disciplina, seguir isso, com consistência, todos os dias, entendeu? Ter uma folga na semana aí no máximo, um domingo, no sábado, mas fora isso, todos os dias você precisa ter esse momento para estudar e viver esse idioma. Então, começar a consumir as músicas nesse idioma, livros nesse idioma, tudo que você gosta, que te dá um entretenimento, procura nesse idioma que você quer aprender. Isso vai ser muito mais fácil para o seu cérebro se acostumar, entendeu? Eu diria que essa foi a virada de chave, vamos dizer assim, para eu começar a ter resultados muito melhores. Hoje eu posso falar para você que o meu inglês está no nível intermediário e eu estou agora estudando para sair, né, desse nível intermediário, que ele é um nível cômodo, porque o nível intermediário é quando você começa a conseguir ler alguns livros, você começa a entender, você começa a conseguir se comunicar com outras pessoas, e isso te dá um conforto, porque às vezes você fala, não, eu não preciso de mais, eu não preciso dominar. Eu já sei pedir um café, eu já sei pedir uma água, eu já sei perguntar onde fica a estação de ônibus, eu não preciso mais aprender nada. Então, esse nível que eu tô é um nível cômodo. Então, eu não quero ficar aqui, eu quero dominar o idioma, eu quero ser muito bom na língua. E, obviamente, que eu vou continuar estudando, só que eu só consegui chegar aqui quando eu entendi que eu precisava viver o idioma e parar só de estudar. Então, para a gente encerrar esse vídeo, a palavra-chave desse vídeo é consistência. É o que você precisa. Com essa consistência, né, em ato, não só em palavra, você consegue aprender qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. E o idioma, eu acredito que só depende de você. Porque se você tem internet, se você tem um celular que você está assistindo esse vídeo, saúde, cara, você consegue aprender. Então só depende de você. Fechou? Bom, se inscreve nesse canal, deixa o seu like e tamo junto.